Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate. Nesta edição, com a proximidade do Natal, as compras começam a ser feitas e muita gente, o brasileiro, passou a fazer muitas compras pela internet. É a nossa vida muito agitada, falta de tempo para ir fisicamente às lojas, para estacionar a gente demora, para acessar os lugares a gente demora. Então muitos brasileiros, com a facilidade da internet, hoje nós podemos comprar pelo smartphone. Até carro hoje a gente pode comprar pelo smartphone, pelo computador. E em função disso, muitas dúvidas, muitos problemas acabam acontecendo em meio a essa relação eletrônica, em que você compra sem ter fisicamente o vendedor do outro lado. Para tirar essas dúvidas e passar as orientações para os consumidores que têm um pouco de receio de comprar pela internet, a gente recebe aqui hoje o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, Augusto, boa noite ao telespectador. Uma alegria, uma satisfação participar do programa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos lá, primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, qual o beabá que você pode passar para o nosso telespectador que ainda está com receio de comprar pela internet? Quais os cuidados que ele deve ter nessa primeira compra online? Ele deve procurar um conselho, por exemplo, ele deve ir ao Procon, por exemplo, para pedir alguma orientação? Ou o site do Procon tem uma relação de perguntas e respostas para quem pretende entrar nesse comércio eletrônico? Você viu, o apresentador está tão preparado que ele já faz a pergunta e, bem dizer, responde, desculpa, não é? Não, estou brincando. Mas a ideia, na verdade, a ideia de passar uma orientação e uma cautela ao consumidor é para que ele veja qual é a reputação do site, qual é a reputação da empresa virtual, da loja eletrônica que ele quer comprar. O Procon realmente presta esse serviço, não é presencialmente, mas também virtualmente, eletronicamente, através do site, tanto da Fundação quanto do Procon de Santos. Lá ele consegue, Augusto, acessar uma relação com quase 300 sites tidos, né, e ditos como não confiáveis. Então, nesta relação, claro, ele deve se afastar destes sites. Se por acaso a ideia era comprar de de uma dessas lojas virtuais, é bom não fazer negócio, porque a chance de dar errado, de ter problema, de pagar e não receber a mercadoria, de receber produto que não é novo, que não tem garantia, tudo isso acaba sendo potencializado. Então, visite o site do Procon, veja a relação dos sites não confiáveis e, se por acaso a loja escolhida for uma dessas, afaste-se dela. Também tem outros canais, né, como outros sites, inclusive, que prestam esse serviço também de orientação ao consumidor, o Reclame Aqui. A reputação das lojas virtuais nas redes sociais também é um termômetro para o consumidor. Então vejam se as lojas têm alguma reclamação, e ainda que ela tenha reclamação, isso por si só não é prejudicial, não é? É um indicativo, mas não é o determinante. O importante é verificar qual é a resposta que se dá àquela reclamação, qual a atenção dispensada pelo fornecedor a partir do momento que ele recepciona uma reclamação de um consumidor ou de um potencial cliente seu. Então, às vezes, a loja tem uma reclamação não resolvida. É péssimo isso. Às vezes, a loja tem 5, 10 reclamações, todas elas solucionadas. Então, o importante é também colocar na balança qual a atenção dispensada ao consumidor depois que o fornecedor sabe que gerou um problema, que houve um problema em razão daquela compra à distância, daquela compra virtual. E já no site, não é? Aí é importante ele ter a noção exata de que aquele site é seguro, de que aquele ambiente virtual está protegido. Veja o cadeado ao pé da tela, não é? Embaixo do visor, ali embaixo da tela do computador. E veja também se o site está em harmonia, em acordo com o decreto, porque tem um decreto de 2013 que obriga todos os sites a fornecerem um maior número de informações para o consumidor, tentando aproximá-lo do ambiente presencial, né? Você falou bem em relação àquela compra que é eletrônica e, portanto, não tem o vendedor fisicamente do outro lado, embora não haja esse contato, esse tete-a-tete, é importante que o consumidor saiba qual é o endereço físico da loja, qual é o telefone, o número de inscrição do CNPJ, bem dizer as mesmas informações que ele teria se presencialmente estivesse na loja, não é? Então, essas dicas são as mais importantes. E aí, por exemplo, no caso de a empresa ter um endereço físico, se o consumidor puder ir nesse endereço, é importante?
A diferença que se faz da compra presencial para a compra virtual é justamente essa falta de contato, não é? Não só com o fornecedor, com o comerciante, mas com o produto em si. Por isso que também nessa compra virtual, nessa compra eletrônica, o código não fala propriamente compra virtual, compra eletrônica, porque o código é de 1990, mas ele fala compra à distância, e aí essa expressão usada em 90 consegue abarcar aí a questão da compra eletrônica. Mas o divisor de águas que se faz é justamente para permitir ao consumidor, já que ele não teve contato físico com o produto, não manuseou o produto, enfim, para que ele possa, em 7 dias, verificar se aquela compra que ele fez realmente é uma compra daquele produto que atende às suas legítimas expectativas. Então, se ele pode ter o contato presencialmente com o produto, fica mais fácil porque ele consegue solucionar as dúvidas, esclarecer as dúvidas no ato. Não é? Então, eu vou levar tal produto, eu consigo saber se aquele produto atende às minhas expectativas. Quando eu compro remotamente, à distância, pela internet, não tenho essa possibilidade. Você falou em 7 dias. Esse período de 7 dias, ele começa, no caso da compra virtual, ele começa a ser contado a partir do momento que o consumidor recebe o produto. Exatamente, isso aí. A partir do momento que o consumidor recebe o produto, e o prazo de 7 dias acaba sendo, não é, proposital para fechar uma semana, porque não importa quando ele recebe. Se ele recebeu numa segunda-feira, por exemplo, e tem uma semana atribulada de trabalho, só vai mexer na quinta, na sexta ou no final de semana, esse prazo a ele está garantido. O prazo de 7 dias começa a contar do recebimento, e nesse prazo, ou a partir do recebimento, o consumidor pode e deve mexer no produto. Né? Muito perguntam ao Procon, perguntam para nós se o consumidor não pode mexer no produto. Bom, eu recebi, quero devolver, eu quero desfazer um negócio, mas eu tirei da embalagem. Tem problema? Nenhum. Porque nesses 7 dias, justamente, é o prazo que ele tem para saber se o produto atende ou não. E se ele não mexer no produto, não abrir a embalagem, ele não pode danificar o produto, isso claro. Que eu ia te perguntar. Danificar o produto, não. Então, fazer mau uso, tudo isso é excludente de responsabilidade do fornecedor, inclusive. Mas manusear o produto, ele só vai saber realmente se aquele produto atende à sua expectativa utilizando o produto. Então, nesses 7 dias, ele pode, obviamente, utilizar o produto. No caso agora uma orientação para o consumidor, seria importante, no momento em que ele recebe, ele documentar todo esse processo, desde o momento que ele recebe do carteiro, mostrar um passo a passo do que ele está recebendo, até porque tem muita gente que recebe, compra um celular, vem um tijolo. Exato. Né? Vem algum material, uma madeira. Né? Então, para o consumidor se resguardar, ele deve fazer isso, vai ajudá-lo ou não? Não, vai ajudá-lo, sem dúvida. Não há essa imposição, né? Na verdade, não há essa obrigatoriedade, até porque o código trabalha de uma forma muito simples, né? Resolvendo essa questão da seguinte maneira: o ônus dessa venda acaba sempre sendo do fornecedor, não é? Quando eu digo ônus, o risco do negócio, né? O risco pela venda à distância, ele potencializa o número de consumidores, maximiza lucro, então nada mais natural do que esse risco também seja absorvido por ele. Agora, o consumidor, embora não tenha essa obrigação, essa imposição, quanto mais ele se documentar, melhor, mais crível, mais verdadeira fica a sua versão. Não é? Então, mais factível tudo isso. Não há problema nenhum. E hoje, com celular, enfim, está muito fácil. Não é? Então, eu consigo tirar foto do recebimento, da abertura da caixa, do produto, o que ele precisa documentar, e aí o ônus é dele, pelo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, é justamente o momento em que ele deu ciência ao fornecedor, porque os 7 dias têm que ser respeitados, então não adianta ele falar que deu ciência no 8º, 9º, 10º dia. Aí o direito decaiu, né? Ele tem a decadência desse direito que é criado em benefício do consumidor. Isso ele precisa se documentar. Quanto ao resto, não, mas se fizer, está muito bem feito, é importante e muito bom isso para ele, consumidor. 7 dias corridos e o ônus da prova, no caso, seria do vendedor. Do vendedor em relação à data de entrega. Data de entrega e a qualidade do produto. E a qualidade, claro, sim. Porque ele tem esses mecanismos ao seu alcance. Agora, em relação à manifestação de vontade pelo desinteresse, desfazimento do negócio, cancelamento, enfim, devolução do produto, tudo isso fica a cargo do consumidor. Agora, o código também, Augusto, ele não impõe uma forma específica, né? Então, não tem formalidade aqui, eu preciso fazer através de uma notificação extrajudicial ou de uma carta com aviso de recebimento. O código não diz. Desde que se tenha como demonstrar uma ciência inequívoca ao fornecedor, está resolvido. Então, se for por um e-mail com confirmação de leitura, por fax, por carta, presencialmente, não importa. Qualquer meio que comprove, não é? E documentado isso, que o fornecedor teve ciência é o que basta para atingir o que diz o 49 do CDC.
Em relação ao outro lado agora, existe muito caso no PROCON em que um consumidor vai buscar uma coisa que ele não tem direito? Existe, claro. Eu sempre digo lá, não é? E quase agora em 4 anos à frente do PROCON, que a gente vê que um dos desafios que não terminam, é uma coisa constante ali, ininterrupta, é justamente de conscientizar consumidores acerca de direitos que eles não possuem. E, por outro lado, conscientizar os consumidores de direitos que eles possuem e desconhecem. Não é? Então, é muito comum a questão, por exemplo, da troca do produto, quando apresenta algum tipo de vício, problema, quando o código, na verdade, garante ao fornecedor um prazo para que ele, fornecedor, tenha a possibilidade, tenha a chance de solucionar esse problema. Salvo se o fornecedor assim se obrigar perante o consumidor, se ele disser, não, pode vir aqui que eu troco o produto, é uma liberalidade dele, o consumidor obviamente vai exigir. Mas se ele nada disser, o que determina a lei, agora em outro artigo, lá no 18, é de que o fornecedor tem essa segunda chance, na verdade tem essa chance de, em 30 dias, sanar o vício, portanto, solucionar o problema. Esse é um caso frequente, recorrente, né? Quer dizer, a gente tem que avisar o consumidor que ele não tem esse direito líquido e certo da troca imediata, ele teria depois dos 30 dias. Bom, levei para assistência, não consertou, passou 30 dias, fiquei sem um produto. Posso agora trocar? Pode trocar, pode pegar o dinheiro de volta, pode escolher o abatimento proporcional do preço, se isso ainda interessar, mas a gente fala isso sempre. Por quê? Porque se criou como uma lenda urbana, né? Quer dizer, exatamente, se acabou virando uma verdade, né? Se disseminou essa informação como se fosse um direito. Se você olhar os 119 artigos, se eu não me engano, que tem o Código de Defesa do Consumidor, nenhum deles fala disso. Então a gente tem que quebrar esse mito, não é? Mudar esse paradigma para avisar o consumidor. E, por outro lado, também trazer uma série de direitos que estão espalhados no código que muitas vezes o consumidor não conhece. Quando a gente fala de, por exemplo, proteção contratual, o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo 46 e o 47 também que são muito abrangentes e muito protetivos, porque eles falam o seguinte, olha, na dúvida, todas as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em favor do consumidor, a favor do consumidor. Então, nesses casos, você resolve muita coisa em termos contratuais, porque na dúvida você tem que beneficiar quem é o elo mais fraco dessa relação. E muitas das vezes o consumidor não sabe, ele está diante de uma cláusula que é abusiva, de uma cláusula que é nula, portanto, de pleno direito, e por desconhecer esses outros artigos que o protegem também, ele acaba achando que está desamparado, quando na verdade ele tem proteção pela própria lei. Existe, você falou aí da questão da lista dos sites que apresentam algum tipo de problema. Você também frisou muito bem que não é uma reclamação contra aquele site que vai denegrir a imagem. O importante é a gente ver o grau de resolutividade do problema. Isso aí. Além disso, existe alguma outra armadilha que o consumidor pode cair nessa compra eletrônica? A gente não pode negar que há uma certa... Porque no mundo virtual tudo fica bonito, né? Exato. Você faz um layout ali de um site que impressiona. O que o consumidor, além dessa questão da lista das empresas ruins, deve perceber para evitar de cair numa armadilha? Olha, Augusto, não tem milagre, né? Quer dizer, a gente sabe que não tem mágica em relação à questão de valores. Tem uma média ali de valores, né? A primeira dica e primeira observação também é com relação a essa desconfiança que deve ser natural do consumidor quando o produto for muito discrepante, o valor, em relação aos concorrentes. Né? Então, alguma coisa aí está errada, porque como é que ele vai fazer esse milagre de vender, sei lá, por menos da metade do que a gente tem na média da concorrência? Sites específicos já fazem esse trabalho para o consumidor. Você vai lá no Buscapé, Bom de Faro, enfim, você consegue saber qual é a média praticada, né? A média de preço praticada naquele produto. Então, tem que ter essa atenção. Agora, é importante também, por conta dessa criatividade que a gente não pode negar que existe em relação aos fornecedores, isso é muito bem-vindo, não é? O mercado é dinâmico, essa criatividade é benéfica ao consumidor, desde que não induza a erro, desde que não prejudique, não é? Porque a oferta, inclusive, faz parte ali do negócio quando a gente fala de direito do consumidor. Mas então, por isso, é importante que ele possa salvar as telas também, dar o print screen na tela, ver, porque às vezes você tem um valor do produto no site, quando você põe o produto no carrinho e caminha para a tela do pagamento, muda, ou às vezes o frete é grátis, mas na hora de você finalizar a compra não o é, não é? Ou então tem um prazo para entrega e depois esse prazo não faz parte do negócio quando é celebrado, tem muitas variáveis. É importante sempre
agir com calma, evitar a compra por impulso, não é? Com cautela e atento a essas informações, porque às vezes há mesmo diferença das informações iniciais, até para atrair o consumidor, daquelas que são efetivamente prestadas quando da conclusão do negócio, quando da celebração da compra. Então, tenha atenção, tenha calma, já que há toda essa comodidade pela compra virtual, pela compra à distância, faça isso com a devida e necessária cautela. E aí você tocou num assunto que eu ia abordar, a questão do frete. Muita atenção, porque às vezes o preço pode ser para compra, quando você concretiza, mais frete. Então, isso. O site ele tem de deixar o consumidor muito bem informado se aquele produto, aquele preço final é com frete ou sem frete, porque o consumidor ele tem que ter opção de poder escolher se ele quer ou não. Exato, sim, claro. E aí tudo isso também faz parte da oferta, eu diria, da própria dinâmica lá do negócio, né? Quer dizer, para algumas regiões, localidades, o frete é grátis, para outras o frete tem custo e, portanto, é pago à parte. Isso, inclusive, deve ser ponderado pelo consumidor quando ele verifica o preço. Não adianta eu analisar só o preço do produto se a esse preço eu tenho que agregar mais um serviço, que é o de entrega, né? Então, às vezes, o preço do produto num site A está mais barato, no site B está mais caro, mas o site B já me embute o frete, vamos dizer. O site A não. Quando eu coloco o frete no site A, o preço fica mais caro. Então, é importante fazer essa análise, fazer essa verificação. E, lógico, saber também como isso se procede em relação ao consumidor, não é? Porque a gente não pode esquecer, e aí às vezes tem um outro produto, tem outro problema em relação à entrega do produto, não é? Há locais em que não há cobertura para entrega, há locais em que os correios não entregam, então preciso retirar em algum local específico, público, na própria agência dos Correios, e isso também gera toda sorte de dúvida, de discussão lá por parte do consumidor. A princípio, não há proibição quanto a isso. O que há é a necessidade de prévia informação. Não é? Então, uma das informações relevantes é justamente qual é o CEP do destinatário, qual é o seu CEP. A hora que você joga o CEP, essa informação de impossibilidade de entrega, ausência de cobertura, tem que ser dada naquele momento. Né? Eu não posso comprar achando que vou receber e depois que eu comprei, ser surpreendido com essa informação relevante que é, porque poderia não efetuar a compra. Bom, se eu tenho que sair de casa para ir pegar no correio, saio de casa e compro no shopping, por exemplo, ou compro na loja física. Então, essa informação, a partir do momento que eu bato o CEP ali, que eu informo o CEP, eu preciso saber se eu recebo ou não. Se nada me é dito, a presunção, até pela modalidade de negócio, compra à distância, que eu vou receber no meu domicílio. Então, tudo isso precisa ser muito bem dito, ficar muito claro ao consumidor, para que ele não seja induzido a erro. Em relação aos dados, muita gente tem medo de fazer transação pela internet, com medo que os dados possam em algum momento ser capturados por algum hacker. Nessa lista de cuidados, o que o consumidor deve prestar atenção para evitar esse tipo de situação? Bom, tem risco, claro, não é? Embora se tente blindar, proteger o ambiente virtual, algumas medidas também precisam ser conferidas, vistas pelo consumidor. A gente falou aqui do cadeadinho, do site seguro, não é? Eu tenho que ficar atento, inclusive, principalmente em sites de menor expressão, sites que não são, que não são tão abrangentes, tão conhecidos, exatamente. Eu preciso ficar atento se quando eu mudo de tela, então quando eu saio lá da questão da oferta, da escolha do produto, vou para o carrinho, vou para a parte da compra propriamente dita, se esse redirecionamento de endereço não me muda, né? Esse redirecionamento de site não me muda de endereço, porque às vezes eu saio de uma página e vou para uma página fake, lá para uma página falsa, cuja ideia justamente é de conhecer e absorver os dados do consumidor, que ele vai jogar na tela número de cartão, código de segurança, data de validade, e isso na mão de pessoas que estão imbuídas de outro espírito acaba permitindo a prática de uma série de danos, de prejuízos ao consumidor. Não é? Então, eu tenho que ter essa atenção, dentre outras, né? Verificar sempre se o ambiente é seguro virtual e privilegiar formas de pagamento mais seguras. Às vezes, não só o cartão de crédito, cartão de débito, mas também outras modalidades. Boleto, né? Por exemplo, né? O boleto. É possível você imprimir. Exatamente. O boleto você imprime e paga, não há problema nenhum quanto a isso. Lá no boleto eu tenho que ficar atento em relação ao cedente, né? O código, ao cedente, porque às vezes eu vejo lá, estou no site X, mas vem como cedente o Y. Eu falo, bom, mas como é que é isso, né? Então, como a criatividade também é muito grande para esse lado do
do mal, vamos dizer assim, não é? Porque se tudo isso fosse utilizado e canalizado para o bem, nossa, seria uma maravilha, estaria não é? bem mais evoluída. Pois é, mas enfim, como há essa possibilidade, então a gente também tem que ter essa cautela, essa atenção. São alguns problemas da modernidade. Exato, é verdade. Rafael, a gente está começando agora um prazo em que as pessoas estão ávidas para comprar presentes para entregar antes do Natal. A gente já vem tendo, nesse período do ano, muitos problemas em relação a alguns sites que têm uma espécie de overbooking. Né? Eles não têm tanta capacidade de distribuição e entrega e as pessoas acabam sendo frustradas, não tendo aquele produto que, na maioria das vezes, seria presente, né? Eles usariam para presentear alguma outra pessoa, e isso acaba não acontecendo. Essa frustração, ela também cabe algum tipo de reparação? Né, de reparação. Você toca num ponto bastante interessante, não é? Bom, primeiro em relação à logística do site, né? Às vezes o site é subdimensionado ou não tem mesmo toda essa logística para fazer a entrega de uma quantidade X ou não de produtos e num determinado espaço de tempo. Bom, primeira coisa é adequar estoque à demanda ali, não é? Segunda é justamente dizer ao consumidor o que de certa forma até acontece quando se trata de utensílios para casa, em especial móveis, não é? Não eletrodomésticos, não eletroeletrônicos, mas para móveis, repare, há um espaço maior para a entrega desse produto. Por quê? Porque eles não têm tanto assim em estoque, não é? Então, se eu não tenho essa pronta entrega, ou se o meu prazo de entrega vai ser dilatado, é bom que eu diga desde logo isso ao consumidor, para evitar algum tipo de responsabilidade futura. E aí a gente chega num ponto interessante. Via administrativa, através de PROCONs e outros órgãos de proteção, dificilmente essa questão será reparada, porque a gente cai para o chamado dano extra patrimonial, mais conhecido como dano moral, e que aí fica a cargo do Poder Judiciário não só a sua caracterização, o seu reconhecimento, como também a sua quantificação. E aí entra um critério, um fator subjetivo, porque vai depender muito da persuasão do juiz e do seu convencimento em relação àquele caso concreto. Mas o que a gente pode dizer para o telespectador, consumidor que é também, em linhas gerais? Que o judiciário, através de julgados, de jurisprudência, ele tem se mostrado atento a essa questão e tem se mostrado e tem reconhecido essas indenizações em casos como esse, não é? Então, por exemplo, frustração de produto entregue, por exemplo, para o Natal, já que a gente está falando de Natal, às vezes eu compro com a devida e necessária antecedência, estou há 40, 45 dias do Natal, compro, o prazo de entrega é final de novembro, começo de dezembro, eu ainda penso, bom, por mais que atrase, até o dia 24, 25 vai chegar, não é? E não chega e aquele produto era para presentear o filho, era verdadeiramente o presente do Papai Noel, ou era o presente de um amigo secreto para o chefe, para o outro amigo, bom, não importa. Nesses casos, há julgados numa quantidade razoável, considerável, não dá para a gente dizer que todo caso recebe essa resposta, mas muitos acabam sendo reconhecidos e, portanto, garantindo uma indenização que não guarda qualquer relação com o valor do produto. Isso é importante dizer, não é? Bom, eu comprei, sei lá, uma adega de R$800 e recebi uma indenização de R$10.000. Isso pode acontecer porque são danos distintos e direitos violados distintos. Então, há essa possibilidade, infelizmente, não pela via administrativa, não pelo canal do PROCON, mas judicialmente, no juizado de pequenas causas, o consumidor pode reivindicar e pleitear essa indenização. No caso de ir para o juizado de pequenas causas, ele não é obrigado, ele não precisa contratar um advogado. O juizado trata desse litígio e aí tentam um acordo ou então exatamente se dá andamento à ação. Primeiro que quando a gente fala dos juizados especiais, mais conhecido também como juizado de pequenas causas, não é? Ali a gente tem um valor de alçada, um limite que hoje equivale a 40 salários mínimos. Para arredondar os números, algo próximo a 35 mil, mais exato, R$35.200. Agora, até 20 salários mínimos, portanto a metade disso, né, 17.600, se eu não estiver enganado, até R$17.600, o consumidor não precisa de advogado. Em casos como esse, dificilmente vai se superar esse valor de alçada. Então, até 40 salários mínimos é competência do juizado, até 20 salários mínimos não só é competência do juizado, como o consumidor não precisa se fazer assistir por advogado. É bom, é melhor que ele esteja assessorado por alguém que é
da sua confiança e, portanto, expert no assunto. Mas, se ele quiser simplesmente reivindicar essa proteção, ele pode ser advogado. E aí eu aproveito, Augusto, só para fazer um gancho lá, uma propaganda rápida do PROCON, porque isso é inédito na região e o PROCON de Santos faz, já que não podemos tratar de dano moral na esfera administrativa, a partir do momento que o nosso último ato, que é a audiência de conciliação, resulta sem acordo, portanto é infrutífera, nós temos uma parceria com o Sejusc e também, que pertence ao Poder Judiciário e, portanto, com o Tribunal de Justiça, para encaminhamento direto dessas reclamações ao juizado. Justamente a questão do dano moral, que até então não trabalhamos por expressa vedação legal. Não é? Então, lá no primeiro contato, depois na audiência, toda aquela tratativa conosco, nós não temos a possibilidade de tratar dano moral. Quando isso vai para o juizado, a gente facilita a vida do consumidor e inclui o pedido de dano moral nos casos, obviamente, em que se vê uma plausibilidade, uma possibilidade de reivindicar essa reparação. A gente, chamando o consumidor, depois só aguarda o processamento da ação perante o juizado. A gente está no final do primeiro bloco, mas ainda tem um tempinho para fazer uma última pergunta. O site, ele é obrigado, nessa questão ainda da compra do Natal, ele é obrigado a dar o prazo de entrega para o consumidor saber se aquele pedido sendo feito naquele momento, se ele vai ter o produto na mão no prazo em que o vendedor está estipulando. Exatamente. O artigo 30 e o 31 são esses artigos que tratam da oferta. Eles dizem que a oferta deve trazer todas as informações. E essa informação é uma informação muito relevante, não é? De tal modo que quando a gente fala que a informação deve ser clara, precisa, ostensiva, nesse caso de compra pela internet, compra à distância, se pressupõe a prestação dessa informação. Não é? Até porque, se nós não tivermos a data específica, uma das fontes do direito do consumidor são os usos e costumes, e aí a gente vai para a praxe de mercado, para a média de mercado. Se o produto não for um móvel, utensílio que realmente tem um prazo mais dilatado, para os outros a gente vai trabalhar, sei lá, uma média de 10, 15, 20 dias, não é? De tal modo que se extrapolar esse prazo em muito acaba sendo interpretado de forma desfavorável, negativa ao fornecedor. Então, é importante, porque a informação é relevante, o código diz que a informação deve ser a mais completa possível. Para ser completa, precisa passar essa informação ao consumidor. Perfeito. Rafael Quaresma, um minutinho só da sua paciência. O TV Com Debate vai para um rápido break. Nós já voltamos. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera
que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela ACD. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. TV com Debate já está de volta. Antes de eu voltar aqui à nossa conversa com o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma, tenho que mandar os abraços para os nossos telespectadores, que me cobram na rua, nas redes sociais. Meu abraço, vamos lá. Sandro Gama, um abraço. Mauro Hamilton, Cláudia Coraza, Rui Chai Chang, espero ter falado o seu nome corretamente. Maurício Belchior, Patrícia Abiazar, Mauro Hamilton já falei, Sandro Gama já falei, Ricardo Ticianelli, seu Edivaldo Santos, a dona Jurema Prieto, e depois no final do programa tem mais abraços. Muito obrigado pela audiência. Hoje eu estou sendo fui advertido no intervalo pela produção, não falei aqui, não dei o nosso formato inclusivo e acessível. Estou eu aqui, Guto Brito, no estúdio número 1 da TV Com, visto uma camisa listrada azul e branca, uma calça bege e um sapato mocassim para os mais antigos de cor azul. Recebo aqui o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, que veste um belo costume xadrez, com camisa xadrez branca e azul também, e gravata azul. Rafael Quaresma, falando ainda de Natal, a gente tem a famosa Black Friday, que ficou um pouco descaracterizada do que é realmente nos Estados Unidos, mas que, enfim, veio para o Brasil e as grandes redes aproveitam aí para fazer uma promoção, pelo menos deveria ser esse o objetivo, fazer uma promoção para desaguar os estoques que porventura ainda estejam retidos a preços convidativos para o consumidor. Muitas armadilhas na Black Friday. É bom você esclarecer isso para os consumidores. Vamos lá. Bom, a ideia no papel é muito boa, né? A ideia em si é muito legal. E já que a gente copia a ideia do americano, a gente podia copiar tudo, né? Quer dizer, a essência da ideia, não é? Que é mesmo a de permitir ao consumidor que faça bons negócios. Lá tem o feriado que antecede, não é? De ação de graças. Aqui, a princípio, nós não temos essa data, a parada, enfim, mas é importante que se venda a ideia de bons negócios, não é? E aí o que acontece em linhas gerais no Brasil, pelo menos que a gente vem vendo, né? Isso vem desde 2010, 2011, mas de forma mais intensa a cada ano. Novamente, a criatividade dos fornecedores, aí eu falo das grandes redes no Brasil, não é? Por quê? Porque vai se tentando de tudo até ver o que passa, né? Então é mais ou menos assim, a gente vai fazendo, vê o que cola e o que passar, passou, não é? A Fundação Procon de São Paulo fica encarregada de monitorar a Black Friday pelos canais eletrônicos, né? Então, os sites ficam a cargo da Fundação, porque também não caberia ao órgão municipal na medida em que a abrangência é muito maior, né, territorial, do que daquele município. Então, não seria contraproducente cada Procon municipal fazer essa verificação se eu tenho abrangência não só estadual, mas também nacional, e aí a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, também está atenta a isso. Mas cada Procon faz a verificação em relação às lojas físicas dentro do seu município, da sua área de atuação e, portanto, de competência. E aí o que acontece, Guto? A gente vê que nessa linha de criatividade aí, às vezes acontece de se elevar os preços previamente, para depois se dar um desconto que é artificial, não é? Então isso, como já ficou muito visível, acho que há 1 ou 2 anos atrás falava, é tudo pela metade do dobro, não é? Então, como isso ficou muito visível, a última novidade que nós vimos e nos deparamos no ano passado, não foi tanto a maquiagem assim de preço, né? O aumento às vésperas para depois criar um desconto irrisório, 80%, 60%, mas na verdade era 10% ou nem desconto tinha. No último ano, o que nós vimos foram as grandes redes
pensando, escolhendo a dedo certos produtos, né? Então, às vezes o consumidor acha que aquela loja, daquele nome, daquela rede está na Black Friday, quando na verdade alguns produtos estão, né? Então, às vezes nem todas as áreas, todos os departamentos estão, cama, sei lá, mesa e banho, não, só produto eletroeletrônico, ou só linha branca. Dentro da linha branca, ou eletroeletrônico, eletrodoméstico, um ou outro. Então, é importante porque há uma identificação visual feita pela loja e o consumidor, então, deve antes se certificar se há ou não mesmo a participação daquele item na Black Friday. Nós aqui fizemos, ano passado, quase 100 itens. Esse ano passamos de 200, a meta era 200, chegamos a 230 em 7 lojas físicas do município, que participam também pela internet desse monitoramento prévio de preço, não é? E agora, logo mais, a Prefeitura vai divulgar, através dos seus canais de comunicação, site da Prefeitura, site do PROCON, vamos ver se a grande mídia faz isso também, para auxiliar os consumidores a terem uma noção. É importante que o consumidor que está esperando a Black Friday já saiba antes qual é o preço médio praticado daquele produto. Mas nós estamos juntos do consumidor, auxiliando-os nessa verificação de preço, e fizemos o mapeamento de 230 produtos aproximadamente, muitos deles repetidos em outras lojas. Então a gente vai acabar também conseguindo comparar não só o preço, como aquele produto com o melhor preço nessas 7 pesquisadas. Vão prestar um serviço a mais para o consumidor. A mais, e no dia 25 estaremos com força máxima, todos os fiscais, não é? Eu também no comércio, Vocês nas lojas. vão para a rua então na Black Friday já fazemos isso desde 2013, pelo menos eu estou lá desde janeiro de 2013, fizemos em novembro de 2013, 14 e 15, esse ano não será diferente, cada vez a gente vai aprimorando mais também, porque às vezes também somos surpreendidos, né? Então também vamos melhorando e depurando aí algumas falhas para tentar proteger mais o consumidor. E às vezes a gente consegue resolver no ato. Isso é legal porque, além de toda a questão burocrática, não é? Que enseja a abertura de processo administrativo, até mesmo a aplicação de multa, sanção, o que a gente quer e o que mais nos gratifica ali é justamente resolver prontamente, pontualmente, a questão do consumidor. Então, quando isso é possível, via de regra, o cumprimento forçado da oferta, mas era um valor e agora é outro, ou era uma condição e agora é outra. Muitas das vezes, com essa tentativa em loco de resolução, a gente consegue bons resultados, não penaliza o comerciante e deixa satisfeito o consumidor. Mas, mais uma vez, é importante que o consumidor já dê uma pesquisada. Se ele está pensando em comprar alguma coisa, já dá uma pesquisada para ver quanto está o valor. E aí ele também ter toda a segurança e de chegar e falar, olha, a gente usa de novo o argumento da tecnologia. Faz uma foto ali do preço. Ótimo, é isso aí. E depois, olha, estava nesse preço, eles estão cobrando praticamente o mesmo preço, estão dizendo que é promoção. Exatamente, porque aí a gente vai atuar em duas frentes, né? Aí não resolvendo pontualmente ou imediatamente, mas a gente vai atuar em duas frentes no seguinte sentido: a loja sofrerá um processo sancionatório, não é? E uma multa administrativa, que obviamente não reverte ao consumidor, mas reverte aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, mas o consumidor resolverá o seu caso específico. Por quê? Porque ele vai exigir justamente cumprimento forçado da oferta. Falar, era 10 e agora está, sei lá, 12 ou 11 ou 10, falando que tem desconto de 50%. Desconto de 50% tinha que fazer o produto custar 5 e não 10. Enfim, então tudo isso é possível para resolver pontualmente a questão daquele consumidor. Rafael Quaresma, preço no cartão de crédito versus preço à vista. O valor da mercadoria tem que ser o mesmo ou pode haver diferença no pagamento com cartão, com plástico, ou pagamento em dinheiro? O consumidor deve se deixar levar por isso ou não? Não. Na verdade, o código, lá no artigo 39, rotula como prática abusiva a diferenciação de preço, né? O preço é um só, o preço é único. As formas de pagamento, quem elege é o fornecedor, né? O comerciante. Então, o consumidor, ele não tem como exigir ou obrigar o estabelecimento a aceitar determinado cartão, cheque, enfim. A única forma obrigatória é o dinheiro, né? O que tem curso forçado no país é realmente o papel moeda, é o dinheiro. Todo o resto optativo é escolhido pelo fornecedor, pelo comerciante. Agora, a partir do momento que ele aceita, ele não pode estabelecer distinções, né? Então, se eu pagar no crédito, ou no débito, ou no cheque, é um valor cheio, vamos dizer, e se eu pagar no dinheiro, há um desconto. Por outro lado, nós não podemos fechar os olhos para
usos e costumes, já que falamos antes que é fonte aqui secundária do direito do consumidor, usos e costumes que influenciam e norteiam também essa relação. E aí é costume do brasileiro pechinchar, barganhar, não é? Principalmente quando ele vai pagar em dinheiro. Até porque nós sabemos também se evita uma série de outros gastos ou despesas que o comerciante tem. Ele não pode estabelecer essa distinção de preço. Agora, na negociação pessoal e direta feita entre lojista e consumidor na hora da compra, isso não caracteriza uma prática abusiva e não há impedimento, empecilho para isso. Até porque, Guto, se a gente assim agisse, nós estaríamos indo de encontro aos legítimos interesses do consumidor, não é? Na verdade, com a ideia de protegê-los, talvez nós estivéssemos prejudicando, né? Falar, bom, mas então eu vou pagar em dinheiro, eu peço um desconto, barganho esse preço e o comerciante deixa de me dar o desconto porque ele fica com receio de alguma autuação. E aí eu estaria, inclusive, prejudicando o consumidor. Então, isso tem que ser feito tete a tete, naquele caso específico, em razão do pedido, da barganha, da pechincha do consumidor. O que não pode, e aí para deixar bem claro isso para o comerciante, para o fornecedor, é ele estabelecer de forma ostensiva essa distinção de preço, como às vezes acontece, não é? Ou a segregação de produtos em relação à forma de pagamento. Bares, padarias, volta e meia afixam cartazes dizendo que cigarro, por exemplo, não pode ser pago com cartão de crédito ou de débito, sendo que o estabelecimento aceita. Quer dizer, eu posso comprar o pão, frios, bebida, mas não posso comprar o cigarro no cartão. Ah, mas se eu ainda comprar tudo isso, e o cigarro ele até deixa. Não tem, né, até deixa. Porque se ele aceita, ou ele aceita para tudo, ele não aceita para nada. Em relação ao preço, o preço é um só. Agora, se eu quiser estabelecer esse canal de diálogo, de negociação, a pechincha do consumidor em relação àquele meu produto, isso está dentro da discricionariedade, da possibilidade que o comerciante tem também de acolher ao pedido do consumidor. Então vai uma pergunta, você tocou no assunto de padaria, essas compras menores. O comerciante, ele pode impor um valor mínimo para pagamento em cartão de crédito ou débito? Não pode. Isso é uma prática abusiva? É uma prática manifestamente abusiva, não é? E isso começou lá atrás, o Código é de 90, entrou em vigor em 91, isso em meados da década de 90, acabou sendo adotado, digamos assim, porque havia o custo da ligação, do pulso, para o cartão, não é? Hoje, como é tudo eletrônico, pela internet, Wi-Fi, enfim, na verdade não tem custo. Então não importa se a transação é de R$1, de 2, de 10, de 20, se ele aceita, ele tem que aceitar, tem que aceitar essa forma de pagamento, até porque a comissão que ele paga, em termos percentuais, vai incidir em cima do valor da transação. Eu, só para ilustrar, recentemente fiz uma troca de um produto e tinha uma diferença de R$1,70. Eu acho que eu nunca passei um cartão tão baixo que eu me lembro, né? E eu passei porque eu só tinha cartão, eu estava sem dinheiro, estava com uma carteira menor que só tinha um cartão, falei, moça, justamente, moça, hoje só tenho o cartão. Falei, tudo bem, pode passar. E aí passou, era R$1,70, eu ainda passei no crédito, porque aquele cartão nem débito passava, não é? Então, mas ela aceitava crédito e ela passou naturalmente, porque esse estabelecimento de valores mínimos, às vezes tem estabelecimento que coloca lá para débito 5, para crédito 10, não é? Não há valor algum. Nós recebemos denúncias disso, vamos de pronto ao local, não só autuamos, como apreendemos o cartaz, a placa, enfim, porque isso serve inclusive de prova para autuação. Agora o que a gente quer mesmo é conscientizar, corrigir a prática, mas conscientizar os comerciantes de que isso não existe, isso acabou. Isso, na verdade, nem lá atrás se justificava, mas atualmente é uma prática manifestamente abusiva e o comerciante que insistir nessa medida, nessa conduta, terá problemas não só com o PROCON, mas também com os seus consumidores. É importante também essa informação e também, acho que por parte do consumidor, Rafael, tentar conversar com o comerciante e explicar, olha, isso que você está fazendo não é ilegal, é errado. Exatamente. Se o comerciante insistir em fazer uma coisa errada, acho que o consumidor tem todo o direito de deixar de comprar naquele estabelecimento e passar o boca a boca e dizer, olha, ali comete uma arbitrariedade, porque independentemente do valor, a pessoa até se sente constrangida em passar um valor muito pequeno e aí acaba pegando um refrigerante, né, para compor aquele valor mínimo. Que é ilegal ser cobrado, e aí o comerciante acaba levando uma vantagem maior até
sobre o consumidor. Que é comprar duas médias e acaba tendo que sair com um refrigerante, alguma coisa a mais para dar aquele valor, para compor aquele valor. Exatamente, o consumidor, ele precisa, claro, ter cada vez mais essa consciência do poder que ele tem, não é? E uma das ideias também de toda essa rede protetiva que existe, não é, de defesa do consumidor, nas 3 esferas aqui, federal, estadual, municipal, é justamente de dar esse empoderamento. O consumidor imagina que sozinho, isoladamente, ele não tem força. Ele tem, agora é claro, hoje a gente tem esse boca a boca que sempre foi, não fala que a propaganda é alma do negócio, o boca a boca é o que dissemina. Hoje você tem o boca a boca virtual, eletrônico, então as redes sociais, pelas né? redes sociais você exatamente. acaba, por isso também tem que ter cautela no que se escreve, no que se fala lá, porque você consegue um estrago às vezes muito grande. E quando o consumidor enfatiza isso perante o comerciante, parece que o comerciante está fazendo um favor. Há pouco tempo atrás fui questionado por um consumidor, ele falou, olha, era uma promoção assim, assado, e acho que era até do Dia dos Namorados. E aí, na hora da sobremesa, veio uma sobremesa para o casal. Ele falou, mas uma para o casal? Não, mas é que é uma para o casal. E aí tinha uma discussão lá em relação aos termos da oferta. Desde que houvesse essa prévia informação, não há problema nenhum, porque são os termos da oferta que aquele estabelecimento pratica. Mas imaginando que não houvesse, quer dizer, o consumidor se sentiu ali prejudicado, lesado, enganado. Agora, o comerciante, nesse caso, quando respondeu, ele falou, bom, tudo bem, então eu vou te dar mais uma sobremesa. Então, eu vou deixar você passar, no nosso caso aqui, o cartão a R$4, a R$3, como se estivesse fazendo um favor, quando na verdade não há favor algum nisso, não é? Há simplesmente cumprimento à lei. E para os consumidores que são de Santos, eles têm essa solução na palma da mão, né? A gente brinca lá e fala do aplicativo lançado esse ano, com mais de 2.000 downloads, mais de 2.000 reclamações já registradas, o poder, não é? Como é que é? A proteção na palma da mão. Por quê? Porque você pega no aplicativo, baixe o aplicativo no seu smartphone, tem na Google Play Store, na Apple Play Store, para Android, para iPhone, enfim, mas para os smartphones, tablet, você baixa, tem o aplicativo do Procon e com o aplicativo você consegue tirar até 3 fotos, quer dizer, você tira quantas você quiser, mas consegue anexar para a gente mandar para a fiscalização 3 fotos. Então, às vezes você tem até a foto do cartaz lá dizendo que o débito é 5, o crédito é 10 e pode ter certeza, nós temos uma escala de fiscalização, mas a ordem expressa para o setor de fiscalização do Procon é de que a denúncia do consumidor ela tem prioridade absoluta. Então, se deparando com essa situação, nos ajude, não é? Me ajude a te ajudar. Então, manda para a gente essa denúncia, porque a fiscalização vai e ela não só autua, como corrige a prática. Então, você tem a proteção na palma da mão através do aplicativo, fazendo essa denúncia para a gente. Eu tenho certeza que o comerciante vai, na hora, já cumprir, porque ele sabe que está errado. Então, também a gente falou do se colar, colou, ele joga. Se o consumidor não reclamar, fica. Se o consumidor falar alguma coisa, o comerciante volta atrás. E aí até é importante esse canal de comunicação ao consumidor, Rafael, na minha opinião, porque você evita a questão da rede social de expor publicamente. Claro. Você tem um canal direto com o Procon. Com quem de direito. Exatamente, que é quem tem a função de justamente fiscalizar. Recebendo essa denúncia, o comerciante não fica exposto, isso, né? O Procon sabe que está havendo uma irregularidade, vai lá e vai atuar de alguma forma. Ou vai conversar, vai pedir para tirar, ou se o fiscal perceber e assim entender, vai começar a ter um olhar ali naquele estabelecimento um pouco mais crítico, vai começar, de repente, a passar. Mas vamos saber se ele não quis seguir a orientação, se ele está, de alguma forma, tentando burlar de novo. Então, acho que é até mais inteligente. Eu vou até te dizer um caso concreto. Nós recebemos uma denúncia numa segunda-feira. Na quarta-feira, a denúncia tinha sido verificada, o estabelecimento autuado e a resposta encaminhada ao consumidor. Então, é importante que o consumidor também confie e acredite nessa ferramenta, porque a gente precisa do consumidor. A gente, claro, não consegue estar em todos os locais, todos os lugares a todo tempo. Então, o consumidor é nosso parceiro nessa empreitada, precisa alimentar a fiscalização do Procon. Alimentar no bom sentido, né? Porque a gente lá também não recebe, tem a parte de denúncia, tem a parte de elogio, etc., sugestão. Então, também é importante elogiar e enaltecer, se assim entender necessário, aqueles que respeitam os direitos do consumidor, cumprem como determina a legislação.
O Procon tem algum tipo de espaço lá no site para o bom empresário, para quem faz a lição de casa direitinho? Tem um bom relacionamento com o Procon? Olha, sim, nós temos. Nós recentemente fizemos a campanha da pizza meio a meio, não é? Meio a meio pelo preço médio. E eu agora recebi até nessa semana que passou uma matéria do Procon da Bahia. A gente tem um grupo lá dos Procons do Brasil inteiro e ficamos trocando ali figurinha e tal, e eu vi que eles replicaram isso lá. Mas lá eles fizeram de uma forma mais incisiva, digamos assim, porque o nosso aqui foi como campanha, convite, participa quem quer, mas aqueles que participam têm a mídia gratuita do Procon, não é? E tem o seu nome associado ao do Procon. E lá no site tem mesmo os partícipes dessa promoção, permitindo, portanto, que o consumidor paute a sua escolha, no caso de compra de pizza, não é? Ainda mais quando um gosta de um valor mais baixo e outro do valor mais caro, não é? Escolher um desses 12, 13 estabelecimentos, tem mais já, mas no site estão nesse número, um desses 12, 13 que praticam a média a pizza meio a meio pela média de preço e não pela de maior valor, como é infelizmente, costume aqui. Em São Paulo já nem tanto, né? Também São Paulo é um mundo à parte, mas lá tem muitos estabelecimentos que já fazem pela média. Aqui a gente quer incutir essa ideia e disseminar essa conduta a médio e longo prazos, quem sabe a gente chegar lá. Que, aliás, vou me manifestar novamente, devia ser uma iniciativa dos comerciantes, né? O Procon é que veio dar uma dica, uma estratégia de marketing para eles. Porque você não sabe. É um diferencial fantástico, né? Mas enfim, e para falar isso para eles? Eu brinco, eu falo, eu não ando mais de táxi e não peço mais pizza, né? Tanto que em casa, quando pede pizza, é minha mulher que pede, porque meu nome já não aparece no cadastro de nenhuma pizzaria, porque os caras ficaram malucos. Só quando, na verdade, a ideia também não era impor, diferente do colega da Bahia lá, não é? Que fez até como uma forma de ação sancionatória, punitiva, a gente aqui deixou muito à vontade, porque o que eu tenho percebido também, Guto, é que quanto mais à vontade você deixa, né, lógico, Sim, dentro de certos limites, mas prestigiando o livre-arbítrio, o direito de escolha de ambas as partes, você consegue melhores resultados. Eu sempre ilustro isso falando da questão do óculos 3D do Cine Roxy aqui, que chegou lá pra gente já faz um tempo, isso porque o cinema tinha passado a vender o óculos. E aí, Santos é uma cidade turística, muitos consumidores iam para o cinema, tinham que comprar o óculos e falavam, mas a minha cidade nem cinema tem, quanto mais 3D, não é? Então, vou levar o óculos, não vou mais usar. Chamamos o Roxy para uma conversa franca, amistosa, eles entenderam a necessidade e adequaram, porque também tinha os cinéfilos que queriam ter o seu óculos, né? Falavam, mas eu não quero ficar, cada vez que eu vou, pego um óculos, é de outro, eu quero ter o meu. O que ele fez? Deixou a critério do consumidor, esvaziou a discussão. Aqueles que queriam comprar, podiam comprar, aqueles que queriam usar, o cinema fornecia e recebia. Zeramos. Então, nesse caso, quanto mais você conseguir harmonizar os interesses, essa é a ideia. Quem entrar lá no site do Procon vai ver que o nosso desafio, a nossa missão é harmonizar as relações de consumo. É fácil? Não, não é. Mas a gente vem tentando, na medida do possível, equacionar isso e fazer da melhor maneira. Para a gente encerrar a questão da pizza, por exemplo, em tempos de crise, nos dias mais fracos, o comerciante pode chegar e fazer essa promoção, né? Claro. Não pode fazer num dia que esteja cheio, até entendo. A gente precisa ter lucro, mas é uma criatividade a mais aí para o consumidor. Não, a gente chegou até a sugerir, aí foi mais estratégia de marketing mesmo, e olha que eu estou longe dessa área, não é? Mas foi até mais estratégia mesmo, falou o seguinte, olha, faz só para o salão, não precisa fazer para o delivery. Exatamente, faz tem várias salão, opções. Porque no salão você já vai agregar valor, a pessoa bebida, não vai entrar né? Lógico, você não vai entrar na pizzaria para comer e não vai beber nada, não é? E às vezes vem até uma sobremesa e aí tudo isso você tem a sua margem de lucro maior, às vezes até compensa, não deixa de ser um atrativo, um chamariz. Guto, em tempos de crise, quanto mais criativo o comerciante for, melhor. E a gente vê que aqueles que são criativos, não é? Que tiram literalmente leite de pedra, enxergam à frente, dão um passo adiante, esses estão bem. E aí depois todo mundo pensa, né? Por que eu não tive essa ideia? Exatamente. Né? Depois que um faz, aí é fácil, mas ninguém enxergou isso antes. Que aí ele vê o concorrente ganhando, com a casa cheia. Segunda-feira estou com a casa lotada. Por quê? Bom, porque eu tenho esse diferencial. Tem um diferencial. É isso aí. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, Rafael Quaresma. Vai ter o Feirão Limpa Nome. Importante que você passe essa orientação para os consumidores. Verdade. Vai ter, está tendo, na verdade, de 8 a 26 de novembro, não é? E é uma iniciativa dos órgãos de proteção ao crédito, à disposição do consumidor. Aqui na nossa região, em Santos, o atendimento ele será eletrônico, online. Basta entrar no site da Serasa
ir lá fazer o cadastro, porque toda essa negociação será remota, será virtual, e lá estão mais de 50 fornecedores, não é? A grande maioria são instituições financeiras, de crédito, securitário, enfim. Então tem cartão de crédito, tem financiamento, tem ali o que... Basicamente, quem é devedor dificilmente não é devedor de banco, né? Às vezes a gente pode não ser devedor de outros credores, mas de banco geralmente é. E ali tem 50, não tem todos, mas tem muito. Dá para fazer bons negócios no sentido de limpar o nome. Quais são as dicas aqui? Lá sim, barganhe e pechinche ao máximo, porque para os bancos eles têm uma margem ali de manobra, né? Uma gordura para queimar muito grande. Então, não aceite a primeira oferta, faça a sua contra-oferta, insista e, se possível, prefira pagamentos à vista, né? Às vezes, o dinheiro que custa dinheiro, obviamente, ele parte ali para dois vetores. Uma é o valor e a outra é o prazo, o tempo. Então, às vezes, você consegue diminuir muito o valor fazendo um pagamento à vista. Se isso for possível, prefira essa opção. E, lógico, ponha tudo na ponta do lápis, né? Também lá não vai agir por impulso, porque senão você vai cobrir um santo e despir outro, né? Vai trocar 6 por meia dúzia. Não esqueça que você tem as suas contas mensais, então veja qual é o seu poder de alocar, né? De alocação de valor ali para fazer essa renegociação. E se precisar de ajuda, o Procon Santos tem, nesse caso, um órgão específico, que é o PAS, o Programa de Apoio, um programa específico, que é o PAS, Programa de Apoio ao Superendividado, que presta auxílio para esses casos de mutirão também. Perfeito. Rafael Quaresma, mais uma vez o site do Procon, por favor. É o santos.sp.gov.br/Procon. Perfeito. Última pergunta. Preço na prateleira, preço na vitrine, é obrigatório? É obrigatório. Aliás, os estudiosos, né, do direito do consumidor trabalham com uma máxima que dizem que o produto sem preço é o produto gratuito, né? Então, o produto que não tem preço, desde que esteja ao alcance do consumidor, é um produto gratuito. O consumidor pode pegar e sair da loja. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é importante, claro, que tenha preço ostensivo para o consumidor. Fiz essa pergunta de propósito porque a gente vê ainda alguns comerciantes que deixam 2 produtos, um preço, e isso acaba confundindo a cabeça do consumidor e ele acaba entrando na loja. Tem que ter o preço, pode ter uma forma, né, uma comunicação visual diferenciada. Eu posso etiquetar a vitrine com, sei lá, círculos azul, amarelo e depois colocar uma tabela, quanto é o azul, quanto é o amarelo, mas tudo tem que ter preço. O consumidor tem que ser muito bem orientado e informado daquelas ofertas. É isso aí. Rafael Quaresma, muito obrigado pela sua presença. Volte aqui mais vezes. Só você chamar que eu venho. Já falei, não me convida que eu venho. É sempre um prazer participar e poder orientar aí, esclarecer as dúvidas dos telespectadores, consumidores que são. Sempre importante, porque todos nós somos consumidores em algum momento da nossa vida. TV Com Debate fica por aqui. Muito obrigado, telespectador consumidor. Nós voltamos no próximo programa.